Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos chegando. Vamos. Chegando a nossa live de hoje, de 13/9. Como avaliar, né? Se a minha rotina emocional precisa de atenção. E se precisa de atenção, será que eu preciso de uma ajuda profissional? Será? Então, vamos ver. Vamos começar, vamos avaliar tudo isso. Vamos compreender, né? Em que momento eu posso... Oi, Jessi. Em que momento eu posso saber como as áreas da minha vida estão afetadas e se realmente eu preciso ou não de uma ajuda profissional, tá bom? Ok? Então, será que você sabe realmente como avaliar se você precisa ou não fazer terapia? Você já pensou nisso? E por que a gente fala de terapia? O que é terapia? Então, vamos começar por aí, né? O que é terapia? Terapia significa tratamento, significa cuidado, olhar com um olhar diferenciado para aquilo. Isso é terapia. Às vezes as pessoas colocam terapia como um bicho de 7 cabeças e não é assim. Terapia é simplesmente um cuidado, um olhar diferente, uma atenção, né, mais específica para alguma coisa, para alguém ou para alguma área. Isso é terapia, ok? Então, como saber se eu preciso ou não fazer terapia? Se eu preciso ou não olhar de uma forma mais aguçada para alguma área da minha vida? Como é que eu fico sabendo disso, né? Bom, primeiro, vamos por partes. Você acha que terapia não é para você? Que o problema que você está enfrentando não é coisa para se tratar com terapia? Será? Muita gente acha isso. Isso mesmo. Muita gente acha isso. E aí, o que acontece? Quando eu olho para um problema na minha vida, uma área na minha vida que não tá muito bacana, aí eu simplesmente ignoro, falo assim, isso vai se resolver com o tempo. Ou até, isso não é problema meu, tá? Muitas vezes acontece isso. O problema tá na sua vida e muitas vezes você acredita que não é problema seu, né? Que vai se resolver porque a culpa é do outro, a responsabilidade é da outra pessoa, então aquilo tem que se resolver. Só que não é bem assim, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto, para depois então tirar a conclusão e saber como poder avaliar a sua rotina emocional para saber se está tudo ok realmente ou não. Isso porque as origens, elas ficam escondidas, tá? As origens, elas não se mostram assim a qualquer momento, quando você bem entende. Não é assim que funciona. E muitas vezes até você acredita que o seu problema é relacionado a uma coisa, quando na verdade ele é relacionado a outra coisa completamente diferente daquilo que você imaginava, tá? Então tudo tem um foco. Então vamos entender primeiro um pouco mais sobre terapia, antes da gente passar para
para como você se autoavaliar, né? Então, é o seguinte, a terapia, ela é uma coisa que vem mudando ao longo dos anos. Mudando por quê? Ela vem se modernizando, ela vem acompanhando o movimento, né, mundial e vem, sim, explorando novas possibilidades, né? Hoje existem muitas possibilidades terapêuticas, existem muitas coisas aí para trazer bem-estar para gente, para melhorar a nossa vida. E mesmo assim, cada vez mais tem mais gente precisando de ajuda. Por que será? Se tá tudo assim tão ali escancarado, né? Tão ali melhorado para nos ajudar. Tem isso, né? Então, vamos entender um pouquinho. Olha só, antigamente a terapia era algo assim bastante engessado, tá? E aí, repleto de tabus. Muitos, muitos, muitos mesmo, tá? E ainda hoje é possível a gente ver assim vestígios desses tabus, né? Ou objeções em relação tanto ao profissional da terapia quanto em relação às pessoas que fazem terapia, tá? Existem ainda muitas objeções, muitos tabus que precisam sim ser eliminados, tá? Então, antigamente era assim muito, muito comum, né, as pessoas dizerem que quem precisava de terapia eram pessoas de cabeça ruim, pessoas que tinham algum problema mental, né, ou alguma coisa assim do tipo. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu arrumar aqui que tá meio... tá caindo o negócio aqui. Mas ao mesmo tempo era bastante chique até, né? Se falar que estava fazendo análise. Ah, eu tô fazendo análise. Ah, fulano tá fazendo análise. Ó, que chique e tal. E era interessante dizer, né, que se consultava com o analista e tal. Gente, análise é terapia, tá? Análise é terapia. Então, acontecia muito isso e hoje em dia ainda acontece muito disso, tá? E, por outro lado, as pessoas que faziam terapia, elas se sentiam assim bastante desconfortáveis, né? Elas se sentiam assim intimidadas se alguém soubesse que elas estavam falando, que elas estavam fazendo terapia, né? Porque elas tinham receio de ficarem rotuladas, né? Hoje em dia não é bem assim. As coisas mudaram muito e para melhor, graças a Deus, né? Mudaram bastante. Então, vamos entender primeiro, né? O que significa terapia. Então, novamente, terapia é tratamento, é cuidado, é mesmo olhar para a questão, ou olhar para o problema, ou olhar para a pessoa com um olhar diferenciado. Isso é terapia, aquele olhar de auxílio, de ajuda, tá? Então, quando você olha para o seu problema, você está olhando com um olhar de quem, opa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso me ajudar aqui, tá? Então, vamos entender também os termos utilizados que são muito, como eu diria, muito bagunçados. As pessoas têm muito problema em relação a isso. Então, assim, quais são os termos utilizados?
terapia complementar, integrativa, terapia alternativa, terapia holística, olha só, terapia naturalista, enfim. E você já deve ter ouvido falar de vários termos desse, né? Então, vamos por partes, tá? Terapia complementar. A terapia complementar, ela é aquela que você utiliza para completar ou complementar um tratamento que você já esteja fazendo, tá? Então, ou seja, você já deve fazer um tipo de tratamento médico, né? Ou semelhante para a sua questão em si. E nesse caso, outro tipo de terapia é uma forma complementar, que agiliza a sua melhora. Percebe? Então, nesse sentido, é terapia complementar. Terapia integrativa. Bom, ela funciona como a terapia complementar, né? E ela é, assim, uma alternativa, no sentido de buscar novos caminhos, buscar caminhos diferentes ou melhores para suas questões, tá? Buscar, assim, quais são os incômodos, buscar as raízes daquilo, tá? E no caso de trazer as raízes, trazer também novas soluções ou novas possibilidades de soluções, tá? Então, a integrativa, ela busca trabalhar a pessoa assim como um todo. Olha que bacana, né? A pessoa na sua totalidade, onde o terapeuta, ele se utiliza de várias ferramentas, vários recursos diferentes, disponíveis e técnicas específicas para cada situação, tá? Aí tem a terapia alternativa. Então, a alternativa, ela é a terapia não convencional, tá? E geralmente ela não utiliza medicamentos alopáticos, mas ela pode utilizar, assim, suplementos naturais, homeopáticos, né? Então, quando você falar assim, ou ouvir alguém dizendo assim, eu faço tratamento homeopático, é uma terapia alternativa, tá? E a terapia holística, onde que ela se encaixa nisso, se é que ela existe? Bom, a terapia holística, ela é um conjunto de terapias naturais e energéticas que trabalham a pessoa como um todo, sim, tá? Mas que muitas vezes elas são confundidas pelo público, né, pelas pessoas em geral, como coisas místicas, né, místicas sem conceitos ou sem provas científicas, mas a terapia holística, ela utiliza muitos conhecimentos naturais, tá? E até ancestrais. E um exemplo bem simples disso são os benzedores. Quem nunca ouviu falar de uma benzedeira, de um benzedor, que faz sim a diferença naquele momento? Isso é uma terapia holística, né? É uma terapia que vem de um conhecimento natural, tá? Então, assim, todo terapeuta que não se utiliza da medicina moderna cientificamente comprovada, né? A medicina convencional, que a gente chama, e usa diversos recursos ou ferramentas, ele é um terapeuta holístico, né? E aí a gente precisa entender, a palavra holística, ela significa abrangente, tá? Então, a terapia holística é aquela terapia que abrange muita coisa. Ou seja, um terapeuta integrativo, complementar
alternativo, ele é tudo basicamente a mesma coisa, tá? Não tem o porquê confundir, tá? E é holístico, porque trabalha com todo, ok? Eu, particularmente, eu prefiro adotar o termo integrativo. Por quê? Para não ter confusão. Então é melhor falar integrativo e tá tudo certo, né? Porque eu entendo que o ser humano ele é complexo e ele precisa de uma atenção assim mais apurada em todas as áreas da sua vida, né? E do seu desenvolvimento enquanto mente, corpo, espírito, energia. Então, eu gosto de trabalhar com tudo isso, tá? Para buscar sempre o melhor resultado para vocês, para os meus clientes, tá bom? Se estiverem gostando, gente, dessa live, por favor, comentem, compartilhem, coloquem uns coraçõezinhos aí para mim, vou ficar muito feliz, tá? E isso leva a live para mais pessoas também, tá bom? Então eu peço essa colaboração. Bom, existem vários tipos de terapia e é claro, cabe a você, cabe à pessoa procurar o que é melhor para ela, né? O que melhor pode se adequar às suas necessidades e até à sua simpatia, né? Por exemplo, a gente tem o Reiki, meditação, florais, aromaterapia, cromoterapia, constelação, psicoterapia. Então, tem muitos recursos, tem muitas ferramentas, depende do que você se identifica, tá? Então, não é que é necessário fazer isso ou necessário fazer aquilo. Gente, não existe a necessidade de nada. Existe o como você se sente. E a ideia é que você se sinta sempre cada vez melhor, né? Aqui no meu caso, por exemplo, eu trabalho com terapia analítica integrativa, tá? Então, a analítica, ou análise, né, como muita gente costumava falar, ela é a psicoterapia, né? Que se desenvolve, é uma terapia que se desenvolve através do diálogo, tá? E integrativa, mais especificamente no meu caso, mais especificamente no campo vibracional, eu utilizo diversos recursos, né? Diversas ferramentas, porque eu entendo que tudo na nossa vida é regido por vibrações, tá? Frequências vibracionais energéticas que automaticamente refletem todas as áreas da nossa vida, tá? Travando nossos caminhos ou fazendo com que eles fluam com bastante leveza. Então, isso é muito importante você entender. Tudo na sua vida ou te trava ou faz com que flua muito bem, tá? Depende de como você vê a coisa, depende de como você sente aquilo no seu coração, tá? Então, cada terapeuta tem sim uma forma de trabalhar, uma forma diferente e cabe a você experimentar, então, e definir mesmo o que é melhor para você, tá bom? Tá. Mas aí você me pergunta assim, como saber se eu preciso de terapia? Tá enrolando, né? Mas na verdade não, eu estou desenvolvendo para chegar num ponto. Primeiro, você precisa estar sempre mais atenta ou mais atento para as suas questões de uma forma geral, tá? Se auto-observar, observar o ambiente, observar as pessoas, observar as questões, tá?
saber distinguir, então, as suas emoções e as suas sensações. Isso é muito importante. Emoção e sensação são coisas diferentes, mas precisam ser bem definidas, precisam ser nomeadas, tá? Para que você compreenda de fato o que está acontecendo, tá bom? Então, depois você precisa, assim, observar melhor e com mais atenção as áreas da sua vida. São várias áreas que nós temos na nossa vida, né? E várias micro-áreas ou pequenas áreas. Então, entenda que saber que se uma área da sua vida não vai bem, tá? As outras áreas, aos poucos, elas se infectam, elas são infectadas e passam a não ir bem também. Então, e acaba causando, né, grandes dores de cabeça, grandes problemas, grandes incômodos e trazendo, sim, até doenças físicas. Então, em geral, todas as pessoas deveriam fazer terapia, tá? Para deixar a sua vida mais leve, mais produtiva, mais prazerosa, tá? Então agora, que tal você entender como tudo começa? Como será que tudo começa, né? Olha só. Primeiro, tudo acontece através das energias, tá? Que você dá e recebe nos mais variados ambientes que você possa frequentar, tá? Depois, as suas emoções, elas começam a se individualizar, então elas começam a se separar daquele todo. Oi, Auri! Então elas começam a se separar daquele todo e ao mesmo tempo começa a se embaralhar, tá? Oi, querida! Um beijo, Aurilene Camille Brito. Aurilene, minha linda. Então, o que acontece? Elas se individualizam, mas ao mesmo tempo elas se embaralham. Então, os sentimentos e as sensações, elas começam a te incomodar, né? E você passa a sentir esse peso na sua fisiologia, no seu corpo, né? E aí começa a ter, a mente começa a falhar, né? Começa a ter falta de foco, falta de concentração. O ato falho em si, ele começa a acontecer com maior recorrência. Olha, o ato falho, o que que é, né? Eu vou falar uma coisa e falo outra, ou esqueço a palavra que eu vou falar. Isso é um ato falho. É normal em todo mundo. Mas quando ele começa a acontecer de forma muito recorrente, é sinal de que alguma coisa está errada. A tua cabeça está toda embaralhada, precisa botar a casa em ordem, tá? Então, tudo vai ficando de uma forma assim mais insustentável. A gente pode usar essa palavra, né? E vai aos pouquinhos mesmo se tornando patologias, né? Patologias indesejadas ou até doenças físicas, tá? Que podem já estar instaladas e simplesmente se apresentarem ou pode estar se instalando. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, deixa eu tomar um pouquinho de água, porque, gente, problema aqui no celular. Voltou. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Acho que eu falo muito, né?
A Aurilene até já me conhece e ela sabe que eu falo muito. Então, assim, gente, olha só. Provavelmente, até já tenha causado, né, alguma doença mesmo. E aí, nesse momento, o que acontece? Quando você sente que aquilo já tá se tornando insuportável, que tá virando uma doença ou já se apresentou como doença, o que você faz? Aí você vai procurar ajuda. Não é assim que funciona? É isso mesmo, isso mesmo. Exatamente, é assim que funciona. Começa a procurar ajuda e não sabe que tipo de ajuda procurar. Isso é o mais complicado, inclusive, né? Por quê? Porque em alguns casos você não consegue resolver totalmente, porque o problema geriu ali uma doença física sem retorno, né? E aí, nesse caso, pode acontecer que tanto a terapia quanto a medicina tradicional só consiga amenizar o estrago ou inibir um avanço maior. Pode acontecer, tá? Então, o que acontece quando a gente começa a sentir tudo isso? Olha só aqui o enredo, né? Vamos resumir aí. Primeiro, a sua saúde emocional fica desequilibrada. Você não consegue perceber ou detectar, né, da onde vem isso. Por que isso está acontecendo? Só que essa sua saúde emocional desequilibrada, ela começa a causar danos no seu cotidiano, tá? Que por sua vez vai acabar gerando ainda mais problemas emocionais, né? Que por sua vez vai ocasionar problemas psíquicos, né? Que são os famosos transtornos mentais, que a gente chama, né? Que por sua vez vão gerar doenças precoces ou até mesmo inflamar aquelas doenças já instaladas na sua genética, né? Oi, Paula, um beijo. Então, e aí o que acontece? Tudo isso vira uma bola de neve, né? E quando vira uma bola de neve, ela precisa sim ser parada quanto antes, tá? Precisa sim que você dê uma atenção agora já redobrada. Não era aquela atenção mais inicial, mas uma atenção redobrada para mudar mesmo o rumo dessa história, tá? E o rumo dessa história tem vários caminhos. Basta você saber, você ter o discernimento e o bom senso de compreender o que realmente você precisa. Porque na maioria das vezes as pessoas ainda negam e dizem que não precisam, tá? Então, tenha mais cuidado consigo mesma, olhe para si mesma de uma forma mais amorosa, tá? Então, isso acontece, gente, por quê? Porque todas as causas, elas possuem uma origem, tá? E essa origem, ela pode ser de agora, momento presente, mas ela também pode ser muito antiga e às vezes até, falar aqui em segredo para vocês, às vezes até de vidas passadas, tá? Às vezes o problema nem é seu e você está carregando aquilo. Sabe como? Repetindo padrões, tá? Mas mesmo que sejam lá de trás, ela pode estar se apresentando aqui agora para você. Então, olha só, é muita coisa que você precisa prestar atenção, né? Tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Que eu sei que eu disparo a falar e não paro mais.
Sim? Não? Nada de pergunta, tudo bem? Ok. Então vamos continuar. O que acontece? A origem de um problema, então ela é um foco que ela se originou em algum momento da sua vida. Não importa, tudo bem, Paula, ótimo. Então, assim, ele é um foco que se originou em algum momento da sua vida, tá? E te causou incômodo. Te causou incômodo ou até um pequeno, olha só, gente, um pequeno desconforto emocional. Pequeno. Que na hora causou aquele desconforto, mas você deixou passar, tá? Só que isso ficou registrado no seu inconsciente. Tudo o que acontece, tudo o que eu ouço, tudo que eu falo, tudo que eu vejo, tudo que eu sinto e toda a energia que eu recebo também fica gravada no meu inconsciente, né? Mas, gente, não se engane, porque um dia o inconsciente acorda. Se aquilo te incomodou, vai acordar, tá? Então, em algum momento, esse foco que foi instalado pequenininho, ele começa então a se alastrar, né? E ele se torna assim um monstro, tá? Um monstro que muitas vezes você não consegue dominar. Percebe? É isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Então, assim, Tá, vamos voltar aqui, né, coisa. Vira um monstro que você não consegue dominar, né? E muitas vezes, o que é pior, você nem consegue reconhecer. Você não sabe que monstro é esse. Você não sabe de onde ele vem. Você não sabe o que está acontecendo. Mas você sabe que está sentindo e que está te prejudicando, sim. Né? E aí, nesse caso, quando você não consegue reconhecer, ele começa a invadir outros campos da sua vida. E é aquela coisa, quando uma área da sua vida não vai bem, as outras áreas são contaminadas, sim. Mais cedo ou mais tarde, elas são contaminadas. Então, precisa cuidar, tá? Então, assim, dentro da terapia, você vai aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, né? Porque é uma reconstrução que se faz, né? Uma reconstrução emocional. Então, você vai aos pouquinhos descobrindo o que de fato te incomoda, né? E até passa a entender que o verdadeiro problema é outro. Não é necessariamente aquilo que você imaginava ou aquilo que estava te incomodando naquele momento. Porque às vezes, aquilo que está te incomodando naquele momento não tem nada de errado ali. Mas você está se sentindo incomodada com aquilo porque você está trazendo uma emoção e uma sensação, um sentimento e uma percepção de uma outra coisa que não tem nada a ver e você está despejando ali, naquele momento, naquela área. Entendeu? Então acontece. Quer ver um exemplo? Você está nervosa com qualquer coisa que seja. Primeira pessoa que chega perto de você, se te fizer uma pergunta, se está sem paciência, você dá uma patada. O que acontece? Você está contaminando esse relacionamento. É um exemplo simples. E isso é muito comum acontecer, né? E geralmente acontece com as pessoas que estão mais próximas da gente, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que saber diferenciar assim, tem que saber compreender que, apesar de todas as áreas estarem ligadas,
as suas emoções, o seu cuidado, as suas sensações e sentimentos devem ser diferenciadas de uma para a outra. Não carregar isso tudo, que é muito comum que as pessoas carreguem essas emoções para todos os lados que vão, né? Então, gente, aí o que acontece, né? Uma boa opção para você é regularmente, né, se atentar para as grandes áreas da sua vida e fazer uma reflexão mesmo minuciosa, pelo menos a cada 3 meses, né? Senta ali, onde você quer que esteja, na cozinha da sua casa, no quarto, onde for. Começa a pensar em todas as áreas da sua vida, pelo menos as 6 principais áreas, as grandes áreas, né? Por quê? Existem as grandes áreas da nossa vida e dentro daquelas áreas existem as micro-áreas ou pequenas áreas. Quando você vai para a terapia, o terapeuta consegue destrinchar com você as pequenas áreas da sua vida, tá? Mas, num primeiro momento, você sozinha tenta pelo menos destrinchar ou saber, como é que a gente diz assim? Saber avaliar mesmo algumas grandes áreas. Então vamos lá. Vamos tentar experimentar isso aqui? O que vocês acham, né? Vamos tentar avaliar se tá tudo bem ou não? Querem essa avaliação? Querem saber como é que vocês olham para as áreas de vocês? Sim, não? Ah, se não querem, então tudo bem. Então eu vou parar isso. Não, mas eu vou fazer. Eu vou falar, porque a live era para isso mesmo, né? A Milene quer. Mas porque a live era para isso mesmo, né? Era pra gente compreender como é que eu vou me autoavaliar ou autoavaliar as minhas emoções, as minhas sensações. Bom, existem 6 pontos, tá? Ou 6 grandes áreas, digamos assim, 6 grandes áreas que você pode avaliar. Você vai avaliar a macro área da sua vida, tá? Então, você vai avaliar a parte grande. Um terapeuta, um profissional qualquer, vai avaliar as pequenas partes, que são as mais complicadinhas, tá? Então, vamos lá. A primeira grande área que você precisa avaliar é a sua vida interior. O que é vida interior? Pô, explica isso, né? Caramba! Gente, vida interior é o seu mundo interior mesmo, aquilo que está dentro de você, tá? Então, nos seus momentos de reflexão, nos seus momentos de meditação, começa a pensar principalmente como anda a sua fé. E um detalhe importante que muita gente confunde, tá? Fé e religião não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. E é interessante até que tem muitos religiosos que vêm pra gente e perguntam, né? Qual é a sua fé? Para que a gente responda qual é a nossa religião. E tá perguntando de uma forma errada, tá? Fé e religião são coisas diferentes. Religião é a que comunidade religiosa você pertence, a que estrutura, instituição você pertence, o que você segue como religião, tá? Isso é religião. Fé é o que você acredita. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui sobre a fé. É bem interessante. Acreditar. Acreditar em quê? Gente, acreditar principalmente em si mesmo, né? Isso é fé.
Antes de mais nada, você precisa ter fé em si mesma, fé nas suas ações, fé nas suas possibilidades. E olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Uma criança, e vamos colocar aí uma criança bem pequena, aí, uma criança de até uns 3 anos de idade, tá? Se você pegar essa criança, você sendo pai ou mãe dela, você pega essa criança nas mãos, você joga ela para cima e vai pegar novamente. Essa criança não tem medo. Sabe por que que ela não tem medo? Porque ela acredita no pai ou na mãe dela, aquela pessoa que está jogando ela para cima e pegando de volta. Ela tem fé. E fé é isso. É acreditar nas pequenas coisas. Isso é fé. Tá? Então, a vida interior, ela tem muito a ver com fé. Como andam as suas convicções? Fé é convicção. Fé é acreditar. Tá? E aí, sim, lá dentro das terapias, aí a gente trabalha crenças, que são outras coisas bem diferentes, que podem te levar ao sucesso ou te levar para o fracasso, tá? Que também estão dentro da vida interior. Louco, né? Mas se você avaliar como está a sua vida interior, como você anda se comportando consigo mesmo, com os seus desejos, com as suas convicções, já tá de bom caminho, tá bom? Se você perceber, eu não confio muito em mim, não. Não acredito, eu quero fazer tal coisa, mas não acredito que vai dar certo. Sua vida interior tá um pouquinho aí desequilibrada, ela tá mostrando para você que algo não vai bem, tá? Uma outra área da sua vida é a familiar. A familiar, gente, ela tem a ver com os relacionamentos, tá? O áudio tá muito baixo, Aurilene. Não, o meu aqui tá no máximo, tá? O meu tá no máximo. Deixa eu ver aqui. Tá no máximo. Eu acho que talvez seja o seu aparelho, tá? Ó, a Paula tá dizendo que tá normal pra ela. Eu acredito que é o seu aparelho, Aurilene, tá? Então, coloca bem pertinho assim do ouvido, tá bom? Desculpa, mas eu não tenho o que fazer, tá? Então, a outra área é a vida familiar, né? Relacionamento em família. Gente, quando a gente fala em relacionamento em família, a gente precisa perceber. Ok, Aurilene, sai e entra de novo, isso mesmo, de repente é isso que está acontecendo. É algum probleminha ali na conexão, tá? Então, quando a gente... O ambiente familiar, você tem que perceber os detalhes, as sutilezas. Os diálogos. Como andam os comportamentos, como andam os olhares, como anda o companheirismo, a partilha, tá? Porque quando na relação familiar acontece de só um entregar e o outro só receber, percebe como você se sente sobre isso, tá?
eu tenho certeza, mesmo que você diga, meu amor vale por todos, num determinado momento, as suas emoções vão te cobrar. Cuidado. Tudo na vida é uma via de mão dupla. Não há relógio que trabalhe de graça. Tá? Uma hora abre o bico. As suas emoções, a mesma coisa. Então, tudo precisa de uma contrapartida, gente. Tá? Então, o relacionamento familiar, ele é muito peculiar e muito detalhista. Por quê? Porque geralmente você vive 24 horas por dia com as pessoas do seu ambiente, né? Mas ainda assim, quando a gente fala em ambiente familiar, a gente também tem ainda as relações com aquelas pessoas que são da família, mas não estão na sua casa, tá? Então, também é quase que um efeito colateral aí, tá? Então, percebe como você se sente em relação ao que anda acontecendo, tá? O outro é a vida de carreira. Quando a gente fala de carreira, a gente está falando de profissão, a gente está falando de autossustento, né? Como é que tá? Você faz hoje aquilo que você sempre teve vontade de fazer? Oi, mas Cleide, sua linda, você faz hoje aquilo que você sempre teve vontade de fazer? Ou você está fazendo aquilo só porque aquilo te paga as contas no final do mês? E como você se sente sobre isso? As suas qualificações estão ok para aquilo que você decidiu fazer? Qual a sua relação com o pessoal do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho? Tá tudo bem? Como você se sente ao conversar com uma pessoa ou com outra dentro do seu trabalho? Essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, eles são extremamente importantes. Por quê? Eles também são o foco, né? Eles também trazem ali uma origem para alguma coisa. Então, quando você consegue avaliar com mais cuidado isso, você consegue perceber se aquilo que está ali relacionado ao seu trabalho, à sua carreira ou ao seu ambiente de trabalho, se não está interferindo na sua casa, se não está interferindo na sua vida interior mesmo, né? Porque quando alguém duvida de você, a questão é, tá, a pessoa duvidou de mim, e eu? O que eu acho de mim mesmo? Tá entendendo como tudo tem uma relação? Tá? A outra parte é a vida social. Gente, na vida social, ela está relacionada àquilo que está para além do seu ambiente normal, tá? Então, sim, são novas paisagens, novas pessoas, outros ambientes, outras conversas, outros costumes. É sair do seu mundinho, tá? Para ter uma visão ampliada de mundo. A gente só tem uma visão ampliada de mundo quando a gente tem uma vida social. Caso contrário, essa visão de mundo não existe, porque o meu mundo se torna muito pequeno. E aí, como eu me sinto em relação a isso? Se o meu mundo é pequeno demais, certamente eu não sei lidar com certas coisas para além do meu mundo.
Percebe o que está acontecendo? Vida saudável. Olha só, essa área da vida saudável, ela tem a ver com alimentação, ela tem a ver com atividades físicas, tá? Com descanso também, porque tudo precisa de um tempo, tá? E esse tempo que a gente se dá, ele é necessário para que as coisas se organizem na nossa mente, no nosso coração, né? Se eu não me dou um tempo bacana para minha vida saudável, eu atropelo tudo, e uma vez atropelando tudo, fica tudo tão embaralhado que eu não sei separar o que do que, e quando eu não sei separar uma coisa da outra, tá? Eu meto os pés pelas mãos. E eu comprometo toda a minha vida, né? E todas as pessoas que estão nela também. Então, eu preciso tomar muito cuidado, né? Em relação a isso. Qualidade de vida. Olha só, qualidade de vida, gente, ela tem a ver com a sua saúde, ela tem a ver com o seu entretenimento, e aí tem um detalhe importante, porque ela não está ligada à vida social, tá? Quando a gente fala em qualidade de vida, aquele momento que você para se autocuidar, é um momento que você precisa parar, até para não fazer nada mesmo, até para ficar deitada lá no sofá, sem fazer nada, sabe? Contando os mosquitinhos que tá voando ali, enfim, com a mente limpa. Isso é qualidade de vida, né? Por quê? Porque você está dando um tempo para você respirar. Um tempo sem preocupação. Um tempo sem precisar produzir nada. Porque quando você traz qualidade de vida para você, você automaticamente está trazendo combustível, tá? Para desenvolver atividades, para progredir, para planejar, para tomadas de decisões. Então, as pausas são importantes, tá? E aí, vamos pensar, como você se sente quando você dá uma pausa? Como você se sente? Qual a emoção ou qual a sensação, até mesmo fisiológica, de quando você para um pouquinho, seja para arrumar o seu cabelo, sem pressa. Sabe aquela coisa de arrumar? Não é porque vai sair, arrumar porque tá a fim de cuidar. Arrumar o seu cabelo, mexer na sua unha, descansar no sofá. Qual é a sensação? O que aquilo traz de prazer para você? Não tô tendo esse tempo, tá? Mas esse tempo é necessário. Se eu não estou tendo esse tempo, é porque alguma coisa está errada. Então, percebe? São 6 áreas na sua vida que você pode olhar para elas, sentar um pouquinho, refletir a cada mais ou menos 3 meses, para ver se está tudo em ordem. Alguma coisa não está em ordem? Opa! Consegui detectar, consegui melhorar? Ótimo, bacana. Não consegui melhorar? Procura um profissional. Porque aí a coisa significa que é muito mais séria e muito até mais preocupante do que você imagina, tá? Por quê? Porque, gente, as origens, elas ficam escondidas, tá? Não fica assim escancarada para todo mundo ver. Então, de repente, o meu problema está originado justamente pela falta de tempo para mim mesma, pela falta de qualidade de vida para mim.
De repente, o meu problema, ele se originou em relação a trabalho, em relação à carreira, em relação a dinheiro mesmo, né? Até ao que eu vibro, até os valores aprendidos que eu tento me desvencilhar e não consigo, né? Então, tem que prestar atenção. São muitas coisas para se prestar atenção, mas aqui eu coloquei para vocês 6 áreas básicas, tá? Que você consegue, aos poucos, avaliar, sentar, respira profundamente e, gente, coloca um olhar bem aguçado, um olhar bem detalhado para essas coisas da sua vida, tá? Para você poder realmente detectar tudo isso. Então, assim, basicamente você tem sim condição de avaliar essas 6 áreas da sua vida, né? Observar em alguma dessas áreas se você se sente incomodada ou não, porque significa, olha o detalhe, se você se sentir incomodada com algumas dessas 6 áreas grandes, tá? Significa que o seu inconsciente está acordando e ele está dando sinais, então, de que algo está errado e ele está trazendo isso para o seu subconsciente e depois, então, para o seu consciente. Tá entendendo o processo, né? E aí precisa assim de sinais de cuidados específicos, tá? Então, dentro da terapia, o profissional em si, ele vai investigando junto com vocês as pequenas áreas. Então, por exemplo, você detectou aí que o seu problema ou que o problema está se iniciando na qualidade de vida, tá? Aí o terapeuta ele vai puxar com você, vamos ver dentro da qualidade de vida o que está acontecendo, tá? Então a gente vai procurar crenças, valores, traumas e outras coisas, tá? Que possam estar prejudicando ali aquele momento. Isso mesmo. Olha só o que a Paula disse, né? Paula disse: estou fazendo terapia, está sendo muito bom, mas também vi a necessidade de cuidar da saúde com a alimentação para ajudar a desinflamar o corpo. Exatamente, Paula. Gente, uma coisa, ela sempre vem acompanhada de outra, tá? O nosso corpo, ele é extremamente complexo. Até porque não é só corpo, né? Não é só matéria. Tem outras coisas aqui por trás que fazem o nosso todo, né? Então precisa, assim, tomar cuidado e tomar consciência, né? De que não adianta simplesmente, eu vou tomar remédio para dor de cabeça. Ok, toma um remédio hoje. Amanhã de novo, eu tomo remédio. Depois de novo, eu tomo... Peraí, da onde vem essa dor de cabeça? É genético? É energético? É emocional? Preciso investigar, né? E aí eu preciso tratar como um todo. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, dentro da terapia, o profissional ele investiga junto com vocês, né? As pequenas áreas da sua vida. Então, ele busca as origens, te direciona, né? Com treinamentos específicos e ferramentas adequadas. Lembrando que uma técnica, um treinamento para uma pessoa não é igual para outra pessoa, mesmo que aparentemente os problemas sejam os mesmos. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Pena que a gente já está terminando praticamente, tá? Então, as ferramentas, as técnicas, elas são diferentes, tá? Para cada pessoa, né? Mas elas são necessárias para que você
melhore e volte a se sentir plena. Não importa em que área seja, tá? E é engraçado porque muitas vezes a gente diz assim, terapia é algo de autoconhecimento. Sim, terapia é autoconhecimento. Por quê? Autoobservação. Se eu não me conheço, eu não sei o que eu estou sentindo. Se eu não sei o que eu estou sentindo, como é que eu vou procurar ajuda? Né? É a mesma coisa quando eu vou no médico, né? Normal. Eu vou porque eu estou sentindo alguma coisa. E quando eu chego na sala do médico, ele me pergunta: o que você está sentindo? Qual é o problema? Entendeu? Então, eu preciso saber, eu preciso explicar para o médico o que está acontecendo. Terapia é a mesma coisa. Então, é por isso que a gente chama, muitas vezes, de terapia de autoconhecimento. Porque se eu não me conhecer, como que eu vou me curar, né? Então, a gente costuma dizer, né? Terapia de autoconhecimento. E tem uma frase interessante do filósofo Sócrates, que ele dizia assim, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha só, porque quando você tem o domínio do conhecimento de si mesma, a sua vida como um todo, gente, tem muito mais chances de prosperar, de ser saudável, tá? Muitos entraves nas nossas vidas acontecem porque nós não nos conhecemos, nós não sabemos nos observar, nós não sabemos onde procurar o foco. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Então, as áreas, né? Qualidade de vida, a vida saudável, a vida social, a vida de carreira, vida familiar e vida interior. Se todas essas 6 áreas, essas 6 grandes áreas estão indo bem, você está se sentindo bem, parabéns, tente mantê-la assim. Alguma coisinha te incomoda em alguma dessas áreas, não importa o que seja, já presta atenção e, se for o caso, já procura ajuda para que isso não aconteça, para que isso não desenvolva, ok? Queridos, queridas, muito obrigada pela presença, obrigada a vocês também aí pela presença. E quarta-feira, às 18 horas, nós voltamos com uma nova live, um novo tema, sempre tentando trazer algo de bom para vocês, trazer um insight, trazer uma luz, né? Se você está gostando dos temas, comente, compartilhe, fale para as pessoas, pros seus amigos, para virem sempre às quartas-feiras, 18 horas. Isso é importante, isso ajuda, né? Até o Instagram levar para mais gente, tá? Paula, minha querida, de nada, meu bem. Te vejo em breve, tá? Se Deus quiser. Então, assim, gente, aliás, eu espero ver todos vocês em breve, né? Essa é a grande verdade. Não só como terapeuta, gente, mas como uma amiga mesmo, né? Uma palavra, uma reflexão, um abraço virtual, isso é muito bacana, tá bom? Quarta-feira que vem, às 18 horas, estamos juntos novamente. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e observem a sua mente, o seu coração e a sua vida, ok? Tchau, tchau. Beijo, até a próxima.